Bem-vindo, segunda-feira. Tá preguiçoso de acordar, né? Não sei aí como é que tá, mas aqui tá um friozinho bom, uma preguicinha. Então vamos lá, vamos falar hoje, a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre valor, né? Então, o que é um valor? Como ele se instaura, como ele se instala, né? Valores que constroem, valores que destroem. Moldam, né, a nossa realidade. E conforme os valores que nós temos, a gente vai falar um pouquinho de como eles são aprendidos, como é que esses valores são inseridos, o que são esses valores, né? Então, valores são crenças. Valores é como se fossem códigos invisíveis que estão no nosso inconsciente e subconsciente. E esses códigos é justamente aquilo que vai determinar como que a nossa vida ela vai acontecer. Como que as situações da vida vão acontecer para nós, como que as pessoas que aparecem na nossa vida, por que elas estão aparecendo. Então, valor é algo determinante. Sejam bem-vindos, bom dia, vocês aqui do Zoom, dão um tchauzinho assim para mim também. Tá só estou vendo a Mônica que tá com a câmera ligada. Então, a gente vai falar sobre esses valores, né? E aí a gente já precisa ir compreendendo. Valor é algo determinante. Valor é algo que é o que vai trazer o seu destino, trilhar o seu destino, atrair pessoas para você, atrair situações. Bom dia, Rosane, tá? Então, valores são princípios ativos invisíveis, princípios ativos, ou seja, é um princípio, ele é algo que está ali. Ele é ativo por quê? Porque ele está sempre funcionando, você querendo ou não, você sabendo se ele existe ou não, ele está ali, tá? E eles são o que orientam nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu escolho tal coisa, eu determino tal coisa, eu escolho tal coisa. Mas a sua escolha, ela não acontece do jeito que você fez, né? Embora você esteja ali falando, não, eu já escolhi isso na minha vida. Sim, isso é muito bonito. Que bom, já tá fazendo algo aí, tá criando algo no teu cérebro. Mas se os seus valores não forem coerentes com essa escolha, forem de autossabotagem, forem de dor, forem de ressentimentos, forem de indecisões, forem de perturbação, isso não vai passar de uma fala, isso não vai passar de uma percepção, mas quando chega na hora de acontecer, não vai acontecer. E é isso, ontem, por exemplo, uma menina me chamou no direct e ela me disse assim, eu quero entrar naquele teu grupo que você fala de prosperidade, porque na minha vida, assim, ó, eu faço muitas afirmações positivas, eu sempre falo que eu sou próspera, que eu sou abundante, que eu vou conseguir, que eu sou capaz, que eu confio, não sei o que, mas não funciona. Falei, sim, porque frases soltas não funcionam. É por isso que muitas pessoas dizem a lei da atração não funciona. Não é que a lei da atração não funciona, é que você faz errado. É porque você acha que simples frases ditas vão mudar a sua vida. Não, não é assim. Você precisa primeiro identificar o que é que está no seu subconsciente, ou seja, quais são os valores que regem sua vida. Quais são os valores que estão ali norteando as suas decisões, as suas escolhas. Então, simplesmente tomar uma consciência e dizer, eu escolho agora, não vai ser o suficiente. Se os seus valores, que são raízes emocionais cognitivas, que é o que sustenta a sua identidade, a sua percepção do mundo, está incoerente, está inadequado, está na dor, é isso que você vai atrair, é isso que você vai colher, é isso que dita o seu destino. Então, os valores, eles determinam aquilo que você acredita, aquilo que você tolera, aquilo que vai chegar na sua vida ou não. Por que que isso está acontecendo na minha vida? Porque faz parte de um valor que você tem enraizado. E esses valores são, novamente, repito, são aquilo que determina o seu destino. Então, como que isso funciona, né? Aí eu tô com um bichinho aqui hoje. Então, como é que isso funciona? Valores é muito mais do que algo abstrato, né? E você pode parar assim e pensar assim, tá, ok, quais são os meus valores? Você não vai achar. Por quê? Porque isso que você está fazendo é racional. Você está tentando fazer com que a sua mente te traga uma informação.
Valor é algo enraizado no teu sistema cognitivo, na tua identidade. Então, a nossa identidade, lembrem que ela é formada, né, por 95% ou mais daquilo que não sabemos, daquilo que não conhecemos. Ela vem desde o momento que nós fomos concebidos, lá no útero da nossa mãe, nós já tivemos informações. O momento que nós nascemos, nós começamos a ter interpretações e informações do meio em que a gente vive, e ali começam a se formar essas concepções, essas interpretações de como a vida é, mesmo antes de você entender direito como ela é. Né? Então, os valores eles são adquiridos, mas eles não são adquiridos pela nossa razão, por essa nossa razão consciente de compreender, eu entendo, eu sei, eu vejo, né? Então, eles acontecem em 3 níveis. Então, só recapitulando, para ver se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, vocês me falem no chat, aqui também no Instagram me falem no chat. Valor é uma crença determinante. Valor, já diz valor, né? O que é valor? É algo que é muito forte, é uma regra. E é algo que na maioria das vezes você não tem consciência. Por quê? Porque ele foi pré-concebido muito antes de você estar na vida que você está hoje. De você compreender a vida como você compreende hoje, tá? Então, os valores, eles são de várias maneiras. Primeira, eles são herdados transgeracional, sistêmico. O que é transgeracional? De gerações, de grandes gerações. E aí a gente compreende também que existem alguns valores que são pré-concebidos no momento em que nós somos gerados lá no útero da nossa mãe, e aquilo que tem informação de todo o campo sistêmico também vem para nós. Então tá ali, é a tal da herança genética, né? A herança informacional, a herança de sistema, tá ali. Eu tenho tanto medo de tantas coisas, mas eu não sei por quê. É porque no seu sistema isso acontecia. Eu não consigo prosperar, não tem jeito, por mais que eu faça. Aí a gente vai pesquisar a vida de todos os que vieram antes da pessoa, ninguém nunca conseguiu ter dinheiro. Então existem valores herdados. É aquilo que eu fui absorvendo, né, pela convivência com os meus avós, pela convivência com os meus pais, pela convivência com os meus tios, pelas convivências. Isso ocorre ainda no útero. Ui, gente, só um pouquinho. Travou tudo aqui. Vocês estão me vendo no Zoom? Só um pouquinho, gente. Travou meu Zoom. Tá dando um piripaque aqui no meu computador. Então, a gente vai... Eu vou falando aqui, só preciso ver se a aula deles aqui, se eles estão me ouvindo. Esses valores herdados, eles sistemicamente, eles estão ali. Então, a convivência desde da questão de quando a gente foi gerado no útero da nossa mãe. E aí ele vai tomando formas e consciências diferentes conforme o tempo de vida que nós estamos. Então, dos 0 aos 2 anos, nós temos uma interpretação. Dos 2 aos 4 anos, nós temos uma nova interpretação. E por ali vai. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo no meu computador. Olha isso. O pessoal do Zoom sumiu daqui. Sumiu e a aula deles. Cara, o que será que aconteceu? Aguentem aí, já volto pra aula. Preciso organizar isso aqui. Ó, vou ter que desligar e ligar de novo. Ó, a Mônica veio pra cá. O que aconteceu? Será, Mônica? Caímos. Tamara também veio pra cá. Deixa eu só organizar aqui, gente. Um pouquinho. Aí, o pessoal do Permite-nos Prosperar tá vindo pra cá. Então, venham, só ligar aqui pra mim pegar a minha sequência e a gente já começa, tá? Será que tá na hora de comprar um computador novo?
tô achando, gente. Acho que o meu note, ele tá bugando de tanta coisa que tem nele. Senhor, coitado. Aqui não abria, vim pro Instagram. Pois é. Só um minutinho, tá, gente? Só pra mim pegar meu roteiro. Sabe que ele fez isso semana passada também? Ele simplesmente deu um pane assim a segunda vez já. Isso é um sinal de que tá precisando de um novo, né? O que vocês acham? Ai, ai. E ontem, sabe, enquanto liga aqui, deixa eu falando pra vocês. Ontem no exercício que a gente fez, ontem nós fizemos um treinamento para imersão do dia 1, 2 e 3 de maio. E justamente o que a gente fez? A gente extraiu valores com práticas diferentes, né? Com extraindo o modelo mental, realmente acessando a nossa parte do sistema límbico do nosso cérebro. E ali a gente foi extraindo os valores que ali estão, né? Então, muitas vezes a gente tenta ir pro racional. E só que não funciona. Não funciona. Muitas pessoas ontem tiveram dificuldades. Por que tiveram dificuldades? Porque quando é para extrair palavras, crenças e tudo mais, a gente vai tentar buscar aquilo que já está pronto na nossa razão, né? No nosso racional. Só que no nosso racional ele não funciona. No nosso racional você vai continuar preso em determinadas situações sempre. Então ali a gente vai para um movimento com o corpo, né? A gente intensifica o corpo, a gente faz movimentos, processos com o nosso corpo. E dentro desses processos, as palavras, as crenças, os valores contidos ali começam a aparecer, começam a vir. E depois a gente vai seguindo, né, toda uma estruturação. E quando a gente chega na parte de estruturar um projeto, estruturar uma vida, a gente percebe que o que justamente está fazendo travas e bloqueios são aqueles valores. Por que eu sei que eu tenho determinadas mudanças para fazer na minha vida? Eu sei. A minha razão, a minha mente, a minha concepção do mundo sabe. Eu preciso mudar isso na minha vida. Tá, mas então por que tu não consegue? Por que tu não vai? O que tem que te impede? O que tem que te impede é que existem valores e crenças que são determinantes para o seu destino. Valores e crenças que ditam as regras da sua vida. E sem que você saiba que valores e crenças são essas, a sua vida continua gerando do jeito que dá. Toda força para frente tem o oposto. Mas vamos, Rosane. Toda força para frente tem oposto. É assim, computador que dá pane, tirou tudo minhas anotações daqui. Agora eu vou tentar ajeitar aqui, acho que continua assim. Aí. Tá. Minhas anotações estão aqui no Note, que eu gosto de ir anotando ali no WhatsApp e eu deixo tudo prontinho aqui. Então, o que eu anotei aqui pra vocês, vamos lá. Herdados, transgeracional, que eu já falei, né? No útero, e aí eu falei no útero, que foi onde nós paramos com o pane. Então, são transgeracionais, herdados, vem de geração para geração. Às vezes já acontece muito, né, das pessoas virem com um determinado problema. E aí a gente vai ali, né, com intervenção na vida daquela pessoa. E de repente a gente identifica, por exemplo, uma tataravó que teve um determinado tipo de situação. E essa trineta está repetindo o mesmo padrão, as mesmas histórias, com as mesmas dores. E muitas vezes com doenças e falta de dinheiro e os mesmos problemas no relacionamento, tá tudo ali. Por quê? Porque a informação ela fica presa num campo, ela fica contida no campo e nós vamos nos impactando. Então, transgeracional, ou seja, de geração em geração as informações atravessam gerações até que alguém esteja inconformado com as situações e comece a ir em busca de realmente sair desses padrões, tá? Como mais? Dos 7 aos 21 anos, acontece muito, né? O neocórtex, ele começa a se remodular.
E nessa remodulação do neocórtex, né, ele já está maduro, ele começa a criar um desejo, essa insatisfação que eu falei para vocês, de por que a minha vida é assim? Por que as coisas não funcionam? O que é que está acontecendo? E nessa insatisfação que a gente começa a criar, começa uma modelagem nova no nosso cérebro. Ele vai se moldar quantas vezes forem precisas. Existe algo chamado neuroplasticidade no nosso cérebro, né? Então, quando aquela pessoa ela atinge um momento em que ela não aguenta mais, né? Ela está de saco cheio com a vida que ela não quer mais, ela começa em busca de realmente captar quais são os valores que estão ali. Então, os nossos valores, eles tanto podem nos destruir, né? Como eles podem nos trazer o sucesso. Tudo depende de como que tá a nossa vida, de como que tá a nossa história, tá? Frases que foram ditas repetidamente. Isso também é transgeracional, isso é herdado. Então, por muito e muito tempo, você ouviu a mesma coisa. Depois nós vamos especificar aqui as frases, algumas que é o que eu mais ouço e que eu anotei aqui. Observação do comportamento, né? Então, comportamentos inconscientes. Aquilo que você faz para sair de alguns problemas, aquilo que na sua infância, por exemplo, você criou uma dor de barriga para não poder fazer uma prova, você criou, sei lá o que você criou na sua infância, vocês puxem na memória quais foram as coisas que você criou muitas vezes para sair de situações, e isso cria um valor, né? Então, em determinados momentos da minha vida, eu precisei criar defesas para mim sair de certas situações que eu não queria. Ou eu menti, ou eu criei um assunto, ou eu inventei uma história. Só que essa informação, ela está ali presente nessa fase da infância, mas ela está moldando a sua identidade, ela está moldando aquilo que tu é, ela está moldando os seus valores e crenças, tá? Então, as observações dos comportamentos inconscientes, naquele momento eu fiz porque era algo que ia me tirar de algum lugar, né? Até hoje, quanto adultos, muitas vezes a gente vê isso, né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, você inventa uma história para sair de determinadas situações. Você quer achar uma desculpa, uma justificativa para dizer não para alguém. Quantas e quantas vezes isso ainda acontece, né? O que é isso? São essas informações que estão ali, que já deram certas em muito momento, nós não aprendemos a dizer não, nós temos medo de dizer não, nós temos medo de desaprovar. Gente, eu não sei se está travando aqui para vocês, mas se tiver, me avisem, tá? A gente tem medo de desaprovar, a gente tem medo que as coisas não deem certo e a gente começa a criar justificativas, né? Eu já veio para mim muitas pessoas dizendo assim, me ajuda a responder essa pessoa, porque eu não quero dizer não, eu não sei como dizer, eu não quero ofender ela, mas eu não quero ir nesse lugar, eu não quero fazer o que ela está me pedindo, eu não quero não sei o que, me ajuda a responder. Eu sempre digo, como assim me ajuda a responder? Responde, fala com essa pessoa. Coloca as coisas, não posso desagradar, tá ali numa pindaíba sofrendo, né? Sofrendo e não consegue expor. Por quê? Porque se falar, se desaprovar, teve a crença, a percepção de que aquilo seria difícil, não seria amado, não seria valorizado. Sabe aquela frase, eu até anotei essa frase aqui, depois nós vamos chegar nela, mas lembrando já dela aqui, aquela frase assim, nossa, esse menino, ele é tão bom, ele não dá trabalho. Para ele tudo é fácil, ele aceita tudo de boa. Esse menino não dá um trabalho. A bênção. Nossa! Né? E o que você vai crescendo? Você vai crescendo não dando trabalho. Você não quer dar trabalho. Você não quer se impor. Você não tem firmeza na sua voz. Você não sabe o que você quer. Até que chega um ponto que isso começa a te sufocar. Né? E aí você entra no Permitindo-se Prosperar. E aí você vem para uma imersão. E aí você começa a compreender que você estava cheio de valores, cheio de questões, cheio de crenças, cheio de ideais que você nem sabia que existiam ali. Que você nem sabia que estavam ali. Mas que são justamente o que estão direcionando a sua vida. A segunda fase de valores, a segunda forma de aprendizado de valores, tá? Que são fase de socialização.
Então, quando eu começo a interagir no meio, isso inclui quando você começa a ir para a escola, quando você começa a ter seu ciclo de amigos, isso começa aqui, né? Os grandes estudos falam dos 7 aos 21, mas hoje a gente sabe que não é mais dos 7 aos 21, né? Existem crianças que já estão indo na escola com 6 meses, existem crianças que com 2 anos já estão indo na escola, né? Isso é muito bom para o desenvolvimento deles. E nesse momento eles também começam a ter uma percepção de mundo diferente. Eles começam a compreender aquilo que tem em casa, aquilo que tem na escola. E eles começam a criar formas de funcionar nesses ambientes, né? Como eu tenho uma escola, é uma coisa que acontece muito. A criança é de um determinado jeito em casa e na escola ela é completamente diferente. É como se fosse outra criança. As ações são diferentes, as falas são diferentes, os comportamentos são diferentes. É totalmente diferente, né? O que eu já percebi em alguns momentos, né? Às vezes muitas crianças em casa são certinhas, corretinhas, né? Tudo do jeito que o papai e a mãe dizem, eles fazem. Tudo bonitinho, certinho. Quando chegam na escola, meu Deus, eles são uns tenebrosinhos. Por quê? É como se eles estivessem livres. É como se ali eles tivessem a oportunidade de ser quem eles são. É como se ali eles pudessem extravasar, né? Porque no ambiente em casa, eles têm aquela forma, aquele lugar em que eles precisam corresponder àquilo que esperam dele. Então, eles têm que ser daquela forma. Quando eles chegam na escola, eles estão com os amigos, eles estão ali, é como se eles estivessem num ambiente diferente, né? E ali não tem as imagens. Quem são as imagens? O pai e a mãe, a quem eu necessito amor, né? Não estão ali. Então é como se eles tivessem um certo tipo de liberdade de poder fazer o que eles querem fazer, de poder extravasar, né? Isso acontece muito. Então a nossa fase de socialização, aí dos 7 ao 21, o cérebro ele entra na formação da personalidade. Então a gente fala dos 7 para a escola, mas não é dos 7, já começa antes agora, né? Antigamente, né, e muitos estudos ainda estão se refazendo, mas antigamente que era, a pessoa ia para a escola com 7 anos, antes ela não ia, né? Hoje já faz alguns anos, né, mas não é muito não. Ó, na minha cidade aqui começou a ter creche, ensino infantil, né? Antes era obrigatório aos 4 anos, já ia nos 4 anos, mas começou a ter tipo de bebezinho, de pegar bebezinho, fazem a idade do meu filho, 15 anos. Então é recente, né? Não é algo, é recente. Antigamente, quem tem mais de 60, 50 anos, não tinha. A pessoa ia para a escola com 6, 7 anos. Então ali começa a se formar um nível de personalidade. Como que esse nível de personalidade, né? Então escola, religião, sociedade, cultura, meios sociais, televisão, redes sociais. A pessoa começa a ir para esse lugar e começa a aprender coisas que estão fora do seu vínculo familiar. Tá? E ali também começa a ter, isso é o que eu penso, isso é o que eu sinto, isso é o que eu acho, isso que eu ouvi fez sentido, isso não fez sentido, né? Igrejas são grandes ciclos que moldam uma personalidade, né? Então você foi criado na igreja desde pequenininho, naquela igreja, e foi sempre dito isso, tá? Foi dito assim. Da mesma forma foi lhe dito sempre. Você sempre ouviu as mesmas coisas pelo padre, pelas irmãs, pelas pessoas que estavam na igreja, pelo meio das pessoas que estavam na igreja. O que isso faz? Isso cria valores. Isso cria valores. Logo, aquilo que você ouviu é um valor, é determinante, vai determinar situações na sua vida. Se você está na escola, é a mesma coisa. Você ouve a mesma coisa. Tem que estudar para se dar bem na vida, tem que isso, tem que aquilo, e ele vai. No âmbito familiar, são outras coisas que você ouve. E tudo isso vai formando a sua personalidade, o seu nível de identidade. E ele começa comportamento, depois o comportamento, ele vem... vem ambiente primeiro, começa ambiente, depois ele vem para o comportamento, como você se comporta nesse meio, como as pessoas se comportam nesse meio, nesse ambiente que você está. Depois ele vem para intelecto, o seu nível de informação sobre determinadas coisas. Aquilo que você compra como verdade, aquilo que você busca saber se é isso mesmo,
né? Tem aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que ouvem, elas buscam, eu sou essa pessoa, elas buscam mais informação, tá? Mas por que estão dizendo isso? Eu sempre fui essa pessoa, tipo assim, aquela que diz assim, meu Deus do céu, né? Nada nunca tá bom pra ela, que coisa, para quieta aí, né? Sempre buscando mais, tá? Mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Mas por que tem que ser dessa forma? Mas é isso mesmo que é o correto? Né? E muitas vezes pessoas assim, somos taxados, né? Somos incompreendidos, por quê? Porque não se aquieta nesse ambiente, não se aquieta naquele lugar, não se aquieta com aquela informação, quer sempre ir além, 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 além. Essa semana eu fui numa loja, uma pessoa me encontrou e ela me disse assim, a moça das lives, né? Eu tava lá conversando e tal, daí ela me disse assim, meu Deus, menina, eu te conheci pequenininha, da onde que veio tanto conhecimento, da onde que surgiu tanto conhecimento? Daí eu falei para ela, são 15 anos estudando, não é de onde surgiu. Não foi um surgimento, não foi algo do nada. São 15 anos estudando, né? Nossa, como essa pessoa tem sabedoria. São 15 anos estudando, né? Não nasci assim, não foi sempre assim, né? No Permitidos Prosperar eu mostrei pro pessoal uma das primeiras lives, vídeos que eu fiz. Meu Deus do céu, eu tinha, a minha voz era travada, eu não sabia o que eu falava, não sabia como fazer. Tá, então como é que você conseguiu agora? Repetidas vezes fazendo a mesma coisa. É assim que criamos valores e crenças. Repetidas vezes ouvindo a mesma coisa. Repetidas vezes no mesmo ambiente. Repetidas vezes ali nesse movimento. É assim que se moldam nossos valores, nossas crenças, tá? Que mais? Quando você é elogiado ou punido, né? Dos 7 aos 21. Dos 7 aos 21. Até os 21 anos, que nós já estamos na fase adulta, o nosso cérebro, o nosso corpo está fazendo as interpretações daquilo que irá ser certo, verdade, um valor, algo que eu acredito que é um valor para mim e aquilo que eu preciso seguir, tá? Então, dos 7 ao 21, toda vez que você é elogiado ou que você é punido, isso gera uma informação. Então, você foi elogiado, opa, uma informação ali, isso é bom. Foi punido, tem uma informação ali, né? Isso é ruim, não posso ser assim, não posso fazer assado, né? Então, esses valores são aprendidos e eles são instaurados. E quando eles são aprendidos e instaurados, eles vão gerando num piloto automático. Você não faz ideia dos valores que estão ali. Se eu falar para vocês, perguntar aqui, ó, vamos lá no chat. A Mayra não vale responder, porque a Mayra extraiu 3 valores ontem. Então, Mayra, você não pode responder. Quais são os valores que você sabe que norteiam a sua vida? Se eu perguntar isso agora para vocês. Quais são os valores que você sabe que norteiam a sua vida? Que estão ditando o seu destino? Quem de vocês saberia me responder? Pode digitar os valores ou pode digitar não sei. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não me deixem aqui sozinha. Falando. Falem comigo. Quais são os valores que norteiam a sua vida? Que ditam as regras da sua vida? Que ditam os acontecimentos da sua vida? Tá? Que são isso? São valores. Tá? Então, por exemplo, um valor na minha vida. Um valor na minha vida é disciplina. É um valor na minha vida. Eu sou disciplinada. Tá? Deus, saúde e família. Deus, saúde e família são valores. Dentro desses valores, conceitos maiores, existem aquilo que norteia. Então, por exemplo, dentro do meu valor, a Mônica colocou Deus. O meu não é Deus. E eu várias vezes tentei parametrizar esse valor na minha vida. Não é um valor na minha vida, né? Por isso que valores, você tem que realmente saber quais são os seus. Eu já tentei parametrizar Deus na minha vida. Não vai. Ele não fica. Todos os outros valores caem. Por quê? Isso a gente faz nas vivências, tá? Por quê? Porque Deus é algo que é meu já. É como se fosse intrínseco em mim. Não é mais um valor. É aquilo que é. Já tá ali. Aí eu tentei, porque a gente fica, né? Deus tem que ser um valor, tem que ser uma conquista, uma média de valor, né? O que dita a regra da minha vida.
né? E aí a gente vê nos exercícios, né, que a gente faz e parametra. Por isso que não pode ser só no mental. Tem que ser num exercício, tem que ser numa vivência, tem que ser num lugar em que você extraia mesmo. Aí eu tentei colocar fé. Eu já falei, acho que isso aqui em alguma live ou em alguma das minhas aulas, eu já falei, tentei colocar fé. Todos os outros valores, que é disciplina, consistência. Quais são os valores? Disciplina, consistência. Qual que é o outro? Alguém lembra? Alguém lembra? Disciplina, consistência. Não me lembro qual que é o outro. Não me lembro. Família, disciplina, constância, disse a Rosane. E aí eu fui colocar fé e todos os outros caem. Por quê? Porque fé é algo que já é intrínseco em mim. Não é mais um valor. É algo determinante. É algo que já está bem moldado. Já me tornei a fé. Então não é mais um valor, né? Então Deus pode ser o que vem junto com Deus. Pode ser fé, pode ser obediência. Obediência é um valor meu. Pode ser obediência, pode ser determinação, pode ser coragem. Quais são as crenças que tem dentro desse valor, né? Então, saúde. Tá, saúde para você é um valor. Mas se é um valor, como está a sua saúde? Como são os seus cuidados com a sua saúde? O que determina que você zele e cuide desse valor, né? Então a gente vai entrando para família. Família é um valor para mim, tá? Mas como que isso está configurado, por exemplo? Da família é um valor de afastamento, um valor de aproximação. É um valor que dita as regras da sua vida, que te conduz a um destino feliz ou a um destino trágico. O que precisa acontecer para me sentir a família? Todas as pessoas precisam da minha família, precisam estar bem. Você não tem controle sobre isso. Estão me entendendo? Família é um valor para mim. O que precisa acontecer para você sentir esse valor? Né? Todos da minha família têm que estar bem, felizes e com saúde. Cara, que difícil. Como é que tu controla isso? Como é que a tua vida vai... Então quer dizer que se alguém da tua família estiver doente ou tiver um problema financeiro, você tá triste, né? Então é isso que nós temos que entender. Tá? Não é simplesmente meu valor é Deus. Uau, a gente tem que aprofundar. Tá, mas de que forma? De que forma esse valor é vivido na sua vida? De que forma esse valor é sentido na sua vida? De que forma isso acontece? Então o meu valor é obediência. Um dos valores que eu identifiquei é obediência. Eu sempre fui uma menina muito obediente. É um valor muito forte para mim. Eu sempre cumpri regras. Eu sempre respeitei horário. Né? Eu sempre cumpri aquilo que eu determinei. Eu sempre fui disciplinada. Eu sempre fui constante. Se eu começo, eu vou. Isso é um valor para mim. Mas por muito tempo da minha vida, esses valores, eles me levaram pro buraco. Me levaram pro buraco. E eu precisei fazer o que com eles? Eu precisei reconfigurá-los. Eu precisei trazer se obediência é um valor bom, tá? Mas obediência a quê? A que eu sou obediente? Né? A qualquer pessoa que chega para mim, eu sou obediente aos meus pais. Poxa, meus pais têm a vida deles, eu tenho a minha família hoje. Eu não posso mais ser obediente aos meus pais. Hoje eu sou a mãe. Ordem junto com esse valor. Hoje eu sou a mãe. Tem que ser obediente até o fim dos seus pais. Não. Eles têm os conceitos deles, eu tenho novos. Eu tenho outros. Né? Então, obediente é quê? E hoje eu sou obediente a quê? Aquilo que determina a lei de Deus, a palavra de Deus. As leis da natureza, as leis vibracionais. Eu sou muito obediente a essas leis. Então, por exemplo, julgamento traz falta de dinheiro para o meu bolso. Então, todas as vezes que eu, que sou uma ser humana, né? Entro num questionamento interno ou externo com alguém para julgar alguma pessoa, eu paro. Eu tomo consciência. Preciso ser obediente das leis que eu mesma coloquei, das quais eu vou seguir. Então não é sobre ser obediente sobre tudo. Eu vou definir, né, esse valor. Ok, Kelly, você é obediente do quê? Em quê? O que te rege? O que você determina? O que você parametriza? E a maioria de nós não sabe de nada disso.
A maioria de nós simplesmente está ali com os valores intrínsecos, né? No nosso inconsciente, e eles estão determinando. Então, eu tenho que ser sempre uma boa menina. Ser uma boa menina não dá trabalho. E como eu quero ser amada, eu não vou dar trabalho para os meus pais, né? Então, eu vou sempre dizer sim, 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 e fazer o que eles querem. Aí eu cresço, viro uma mulher adulta, tenho conflitos, e as pessoas fazem o que querem de mim. Por quê? Porque eu não sei dizer não, porque eu não sei me impor, porque eu preciso continuar sendo uma boa menina em todos os lugares que eu vivo, em todos os lugares que eu estou. Tá? Então, ser uma boa menina é um valor, né? Ser amável é um valor. Nunca dizer não é um valor. Medo é um valor. Ser injustiçada às vezes é um valor, né? Injustiça é um valor. Eu já vi muitos casos assim de pessoas, por exemplo, seguirem para a área de direito, né? Não porque foi sempre o que eu quis, mas quando você começa a analisar a história da pessoa, ela presenciou muitas injustiças na vida dela. Ela presenciou muitos momentos em que ela sentiu que as pessoas foram injustiçadas, ou o pai, ou a mãe, alguém da família, né? Dentro do contexto familiar, ela mesma. Houve muitas injustiças, né? O que vai fazer? Essa pessoa ela vai seguir para uma área da vida em que ela consiga corrigir isso. E se a gente for olhar para as nossas profissões, vocês podem fazer essa autoanálise. Se vocês forem olhar para as profissões de vocês e olharem num contexto mais profundo, vocês vão ver que muitas, pode ser que não sejam todos, mas muitos foram para esse direcionamento profissional porque algo aconteceu em alguns momentos da vida e isso gera um valor. Né? Por exemplo, justiça é um valor que está lá desde quando eu era bebezinho. Eu fui presenciando situações de injustiça. Então, justiça para mim é um valor. Eu acabo indo para a área de direito, para a área de juiz, de promotor, dessas coisas. Por quê? Porque a justiça tem que prevalecer na minha vida. Tá? E assim vai. Se vocês têm perguntas, falem, tá? Eu falei para vocês que tinham 3. As crenças e os valores escolhidos. Fase consciente. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu determinei os meus valores. A partir do momento que eu entendi quais eram os meus valores, tá? Eu preciso entender quais são os valores que estão ali inconsciente. Eu preciso saber. Eu não posso simplesmente criar um valor. O valor para mim por que eu tô falando de Deus, saúde, família e trabalho, né? Porque é algo sempre muito dito pelo Joel J e pelo Hilário Trigo. Deus, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Deus, saúde, família e trabalho. É um valor. Sim, eu sei. Mas é para você. É para você um valor. Vai funcionar na sua vida. Ou você precisa identificar o seu. Né? Sim, Deus acima de tudo. Mas às vezes não é Deus. Como é para mim, não é Deus. Deus é aquilo que eu sou. Não é um valor, não é algo que eu preciso buscar. Já está dentro de mim. Então Deus não é um valor para mim. Aí eu fui para fé. Fé é um valor para mim. Também não é mais. Não é mais um valor para mim. Fé é o que eu sou. Eu tenho fé, eu sou fé. Eu acredito na vida, nas coisas. Não é fé, não é para mim. Deus para mim tá dentro de que valor? Obediência. Não é Deus. É obediência às leis. É obediência à palavra. É obediência aos ensinamentos. Esse é o meu valor. Essa é a fase consciente. Em que eu compreendo que Deus não é mais um valor para mim. Né? E o GeoJ ele coloca muito. Deus, saúde, família e trabalho. Sempre ouço. Né? O Hilário também. Deus, saúde, família e trabalho. Ok? Mas eles têm dentro desse valor o que compõe esse valor, como eles sentem Deus, como eles vivem Deus, né? Só que essas coisas não são trazidas como? Vem para um evento presencial, vem para uma vivência, e aí ali você aprofunda, né? Eu já acabo aprofundando um pouquinho aqui nas aulas de vocês, né? Então eu preciso descobrir quais são. Kelly, como que eu faço para descobrir? O permitindo-se prosperar eu consigo descobrir? Não.
Você tem que vir para um evento presencial. Você tem que vir para uma imersão. Você tem que sentir no corpo. No online não dá. Não dá. Eu posso falar aqui para vocês. Posso trazer clareza, né? Posso trazer conhecimento. Mas para mim extrair de verdade, você precisa experienciar corpo. Corpo. Teu corpo tem que passar pelo processo. Por que que tem que usar o corpo? Porque senão a tua mente vai te controlar. Porque senão a tua mente vai continuar ditando as regras. Tá? Porque é isso que acontece. Nós vamos buscar aonde? Na mente. E não está na mente racional, nos 5% que você conhece. Está no 95%. Que está onde esses 95%? No corpo. É no corpo que estão armazenadas todas as memórias e informações. E é por isso que nós temos que exaurir o corpo, vir para o corpo, movimentar o corpo, para que a tua mente pare de digitar os comandos e saia coisas que você nem imagina dali. A sensação que sente no corpo é maravilhosa. A Mayra estava ontem, acho que só a Mayra que estava ontem, porque a Mayra é da minha equipe, né? E ontem nós estávamos fazendo treinamento para a equipe. Então a equipe vivencia primeiro, para depois eles me auxiliarem no evento, na imersão com os demais. Então ali eles tiveram a experiência do corpo, de estar ali. E a maioria deles disseram, quando você foi falando, trazendo o ensinamento, eu já fui matutando na minha mente quais eram as palavras que eu ia escrever. E quando eu fui para o corpo, nada daquilo que eu tinha pensado eu escrevi. Por quê? Porque sai do racional. Enquanto estiver no racional, a gente não consegue extrair, tá? E cada um vai ter a sua percepção. Então, veja para mim, Deus não é Deus, é obediência. O que é para ti? Entende? Família, o que é família? Como eu sinto família? Todos têm que estar bem, todos têm que estar felizes, meus filhos têm que estar bem no trabalho. Qual o poder que tu tem disso? Então tu vai viver infeliz para poder viver esse valor. Tu vai viver dependente, tu vai viver se sacrificando, porque todos têm que estar bem, senão você nunca vai estar. Tá? Então tem que trazer consciência para isso. Então, os escolhidos, fase consciente, dos 21 aos 28, naquela parte do neocórtex que eu falei para vocês, que a gente começa a surgir esse desejo de autenticidade. Quem eu realmente sou? Né? Por que minha vida está desse jeito? O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Gente, me mandem coração e mandem essa live para mais pessoas. Vocês têm que me ajudar. O que mais? Se não tiver essa fase da consciência, de você realmente ir e compreender quais são os seus valores, você continua rodando no piloto automático, tá? É só com uma crise muito intensa, muitas vezes, que a pessoa ela começa a ter uma expansão diferente, tá? E ela se abre para ir para esses movimentos que existem em muitos lugares, né? E para esses movimentos de imersão mesmo, de vir para dentro mesmo, de extrair quem você é, né? O Permitindo-se Prosperar é o início. Vocês começam a ver ali, você começa a ter percepção de que você não é aquilo que você pensa, de que nem tudo está pronto, formado, né? Você já começa a ter ali os insights, novos imprints, uma nova percepção de mundo, já começam a relatar um bem-estar, mais leveza, mais consciência. O trabalho começa aí, começa ali dentro do grupo, né? Começa a movimentar a vida, e quanto mais você se aprofunda, mais consciente, e você começa a moldar o destino. Você não fica mais à mercê daquilo que está inconsciente da sua vida no piloto automático. E aí as pessoas dizem, por que isso sempre acontece comigo? Isso só acontece comigo. Sempre as mesmas coisas. Parece que eu faço e as coisas não mudam. Porque é sempre não sei o quê. Sim, porque você está com seus valores rodando no piloto automático e não tem o que fazer. Até que você não os compreenda de fato, né? Quem está aí no Permitindo-se Prosperar já teve muita mudança de percepção de valor, daquilo que realmente é da sua nova identidade, porque nós estamos mexendo ali com o ambiente, é um ambiente que está moldando, estamos mexendo ali no comportamento, através dos tratamentos e dos áudios, vem as percepções, os insights, tu está mexendo a nível de comportamento, tu está mexendo a nível de intelecto, porque isso aqui nós estamos trabalhando aonde? No seu nível de identidade, nós estamos trabalhando no seu intelecto.
No conhecimento que traz possibilidade de mudança. Não existe possibilidade de mudança sem conhecimento. Você precisa ter todas as partes. Todas as partes. Precisa ter a parte intelectual, o conhecimento, precisa ter a parte energética, a parte de limpeza de traumas, precisa ter, né? Porque se você não limpar ali o trauma, aquilo que está ali, você não vai conseguir nem se abrir para ter essa consciência. Tudo que te fala, os teus ouvidos se fecham, você nem ouve, tá? Você nem ouve. O teu corpo, ele cria uma defesa. Quantas e quantas vezes você já ouviu determinadas coisas que você se fechou? E depois você nem lembra o que foi dito. Por quê? Porque tá tão enrustido ali que não importa, o conhecimento não consegue entrar. Tem que limpar primeiro, né? Então a gente faz no Permitidos Prosperar todos esses processos, né? De um ambiente que tá ali, e não é um ambiente físico, é um ambiente online, mas é um ambiente que gera um campo vibracional. E isso chega até você. Então você está num ambiente onde você é a média, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Ali você é a média das pessoas que estão em busca de uma consciência maior, de prosperidade. E isso vai impactar seu campo. Vamos para a parte intelectual. Por isso que eu comecei a trazer as aulas. É importante você ter conhecimento sobre aquilo que está regindo a sua vida, sobre aquilo que estamos fazendo. A Rosane disse, a elevação do nível de consciência no Permitindo Prosperar é incrível. Então, é um nível de consciência, porque nós vamos limpando tudo aquilo que está ali. Nós vamos inserindo novas coisas e nós vamos mantendo. Sempre tem limpeza, sempre tem desprogramação. E as pessoas, elas confundem. Elas acham assim, eu já fiz uma vez lá uma limpeza de não sei o que lá, com uma apometria, não sei quem fez pra mim, já foi limpo tudo. Não, não foi limpo tudo. Foi limpo 1%, 0,5% de tudo que tu tem. Tu tem que continuar. Tu tem que continuar. Por quê? Porque você não fez a limpeza e se colocou numa bolha. Você se colocou numa bolha, você ficou ali fechadinho agora mais nada me impacta. Não, você continuou vivendo a vida. Você continuou se frustrando, você continuou tendo desafio, você continuou tendo problema, você continuou lidando com pessoas tóxicas. A vida continuou. E o seu corpo, ele não vai parar de se impactar e memorizar. Só que aos poucos ele vai se tornando mais consciente e você começa a não atrair mais esse tipo de situação para sua vida, tá? E é isso que os valores fazem. Você começa a não atrair mais esse tipo de coisa para sua vida, porque a sua frequência vibracional, o seu estado, o seu nível de consciência não permite mais que certos tipos de pessoas estejam no mesmo ambiente com você, seja o seu vínculo, tá? Tamara disse, fizemos esse exercício no Donzelas e foi muito intenso, libertador. Tamara, na vivência, tava ontem a Mariana, a Mayra, a Lari, a Roseli das Donzelas e a Kelly, estavam em 5 donzelas são da minha equipe, e elas falaram que foi totalmente diferente. Olha, a Mayra escreveu, Tamara, na vivência é muito mais intenso. A Mayra já escreveu ali. É diferente. Porque ali, quando você fez o exercício, estava sozinha. E ali você está no grupo, com a música certa, comigo ali ancorando. Então é diferente. É espetacular. A força do grupo é poderosa. Sempre força de grupo é poderosa. Sempre. As pessoas que se iludem que elas vão conseguir atravessar os processos sozinhas estão iludidas mesmo. Não, você tem que permanecer. Você tem que pertencer a um ambiente que faça isso com você, tá? Exemplos práticos pra gente encerrar. Nós não vamos terminar essa aula hoje, tá? Então na segunda-feira eu vou continuar ela. Segunda-feira que vem é feriado. Eu estarei viajando com a família, mas eu vou dar aula pra vocês, tá? Como é feriado, eu não vou dar aula às 7 da manhã, eu vou dar aula mais tarde. Tá bom, gente? Não vou acordar às 7 horas da manhã, não. Vou dar aula mais tarde. Nós vamos continuar essa aula, porque ainda tem muita coisa para me falar sobre isso. Só sobre esse assunto. Então, exemplos práticos de valores que eu anotei aqui, que se instalam, tá? Então, um exemplo. Eu sempre gosto de usar isso porque vocês entendem isso. Criança ouve do pai todos os dias. Mas, de novo, tu tá me pedindo coisa? Você acha que dinheiro dá em pé de árvore? Você acha que dinheiro brota em mim? Que você toda hora tá me pedindo alguma coisa para me comprar? Resultado, valor internalizado, tá? Dinheiro vem somente com esforço. Então, dinheiro não dá em pé de árvore. O que eu quero enfatizar aqui? O que muitos players falam por aí é que
que é uma mentira e é errado e confunde muitas pessoas e fazem as pessoas comprar o produto deles, porque as pessoas se iludem num passo de mágica que vai acontecer quanto a dinheiro, quanto a prosperidade, quanto a vida fácil. Isso não acontece, tá? Então muitos players por aí falam, não precisa de esforço para ter dinheiro. Dinheiro é um estado, dinheiro se conquista, é a energia que você vibra. Não. Dinheiro não se conquista com energia. Dinheiro se conquista com trabalho. Tem muitas pessoas que vêm para o Permitindo-se Prosperar, se frustram porque acham que vão entrar no grupo e o dinheiro vai vir sem esforço, sem dedicação, sem trabalho. Gente, tem muita gente que não quer trabalhar, quer só ganhar dinheiro. Isso não existe. Tá? Você vai ter que trabalhar em alguma coisa. É a única forma de você conseguir dinheiro. A não ser que você opte por roubar, por fazer fraude, tá? Senão você vai ter que trabalhar. Você tem que trabalhar se você quer dinheiro. Só que o que acontece? O seu nível de elevação, o seu nível de vibração se eleva e você começa a facilitar a sua vida por meio do trabalho. Então, por exemplo, muitas pessoas que não conseguiam se posicionar ou cobrar mais pelo seu serviço, ou faziam o serviço e não sabiam cobrar, não recebiam das pessoas. Isso era o peso do trabalho, isso era a dificuldade. E que ali, com um nível de consciência e uma nova percepção, começaram a cobrar seus serviços, começaram a compreender que não são centro de caridade, começaram a reconhecer o valor que tinham. Então, isso é o esforço, a confusão é esforço, não é isso que eu quero dizer. Trabalho, dinheiro só vem com esforço. Sim, vem com esforço, mas esse esforço também tem que ser um prazer, ou seja, não é um esforço, um peso, é uma dedicação prazerosa, né? Como eu estar aqui agora dando aula, eu vou sair correndo, às 8 horas eu tenho compromisso, eu vou sair correndo, né? Hoje à noite eu tô aqui de novo dando aula, durante o dia eu vou atender várias pessoas, eu tenho tratamento hoje tem aula Permitindo-se Prosperar, mas eu quero fazer um gráfico de autossabotador, hoje eu vou fazer um gráfico para vocês, vou lá atender também. Então tudo isso é o quê? É trabalhoso. Ontem era domingo, nós estava lá, eu passei o sábado e o domingo preparando uma mini imersão para minha equipe, para me treinar eles. O que eu ganho com isso? Nada, eu só treino eles para depois eles poderem me ajudar, né? Mas vem algo financeiro? Não. Eu treino eles porque depois eles me ajudam. É uma troca. Mas eu vou dar menos para eles porque são minha equipe? Não, pelo contrário, eu vou dar mais. Então eu passei sábado à tarde e domingo de manhã e depois do domingo à tarde fazendo isso. Por quê? Porque torna-se um prazer fazer o que tem que ser feito. É um nível de consciência, vibração, e quando você extrai esse valor e molda ele, muda ele, né? Então, assim, a vida é difícil. Quantas pessoas vocês escutam? Dinheiro é difícil, a vida é difícil, pessoas são difíceis, o trabalho é penoso. Ai, chegou a segunda-feira. Chega a segunda-feira, não vê a hora da sexta-feira chegar. Sexta-feira, sábado de manhã chegar, porque, ai, Deus o livre, acabou o trabalho. Gente, que é isso? Né? Mas o que é isso? É um valor enrustido. Outro exemplo. Adolescente vê a mãe se anulando para manter o casamento. Tá? Valor absorvido. Amor exige sacrifício. Amor é sacrifício. Tá? Pessoal constante. É ter que se anular. É ter que dar tudo que o outro quer. É não poder ter suas próprias vontades. Isso é aprendido com a visualização. A mãe ou o pai se anulando. Eu já vi casos dos filhos chegarem e falar: ah, não, meu pai é um coitado, minha mãe faz dele gato de sapato. Meu pai não tem voz, meu pai não tem vez. Né? Resultado. Qual o resultado desse valor? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos com padrões de dependência, de repetição que nunca saem do seu campo. Por quê? Porque há um valor em você que foi aprendido de que amor é sacrifício.
Por que que muitas pessoas dizem assim? Então, gente, vocês já devem ter visto. Contem pra mim se vocês já viram. Quantas e quantas vezes vocês viram uma relação ferrada? Tipo, meu Deus, não é possível que esse homem, essa mulher não perceba o que é que eles estão vivendo. Né? É impossível que eles não percebam. E a pessoa, tipo, já veio mulheres pra mim que estão ali sofrendo, que estão ficando doentes. Tipo, o cara é tóxico, não tá nem aí pra ela. Tipo, tá cagando e andando, tá ali por conveniência. A mulher sabe disso, tá sofrendo, mas não consegue sair. E ela fala, eu não consigo sair. Eu já tentei, eu não consigo sair. Por que é que não consegue sair? E às vezes a gente diz, como assim não consegue sair? Sai de uma vez. Não consegue porque é um valor. É um valor. É algo que dita o seu destino. O valor dita o seu destino. Então eu não consigo sair de verdade. Ela não consegue. E se ela sair? Ela sai, mas ela já engata outro. Já viram isso ou não viram? Falem pra mim. Sai daquele, mas já engata outro. Por quê? Porque é dependente. E amor exige sacrifício. Então ela vai sair de um e ela não vai parar para se tratar, para se olhar. Ela precisa de outro engatado. Senão ela não está vivendo um valor que é para ela. Que é amor é sacrifício, é penalidade, é punição. Tá? É a vida que é, tá bom? Ok? Eu quero que vocês me... nós ainda temos plasticidade neural para falar que eu anotei. Temos mais um exemplo. Vou dar esse outro exemplo aqui. Pessoa elogiada, tá? Então, esse aqui eu já dei, que é aquele que eu falei que nós íamos chegar. Ela é elogiada por ser responsável demais, por não dar trabalho. Né? Ela cresce, ela cria um valor de que ser bom é não incomodar. Então, recebeu vários valores. Ai, que menina bonitinha. Ai, que menino bonitinho. Faz tudo certinho, não incomoda. Parabéns. Ai, que bom, você fez todas as tarefas do jeitinho que a mamãe pediu. Não fez do jeito que você quis, você fez do jeitinho. O resultado, ela não consegue se expressar ou dizer não. Sempre que ela precisa falar algo, ela vai pensar muito bem antes. Né? Eu gostaria de falar isso, mas eu não posso ofender essa pessoa. Eu não quero ir nesse lugar que me convidaram, mas assim, eu não quero magoar essa pessoa. Como que eu faço para falar não? Falando, não vou. Viu, você me ajuda a inventar alguma coisa? Ou então, para me sair disso eu acabei inventando uma história de que eu tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu não poderia ir. Faz uns 20, não, faz um mês mais ou menos, que uma pessoa veio me contar num atendimento. Ela disse assim, olha só, você sempre fala, né, que quando a gente não quer as coisas, a gente precisa aprender a dizer, né? Ou logo uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, tá, gente? Então você vai estar sempre achando uma desculpa porque você não tem coragem de dizer não. Logo essa desculpa que tu tá dando vai viralizar aí na tua vida, vai acontecer. E aí ela me disse assim, e aí tinha um compromisso tal lá, e eu inventei, falei, né, que chegou na hora lá, eu não tinha conseguido dizer que não ia, chegou na hora, estavam me ligando, eu falei, não vou poder ir porque meu marido tá doente, eu vou ter que ficar aqui com ele não tá bem, eu vou ter que ficar com meu marido. Então ela me disse assim, Kelly, não deu 5 minutos, ele não atorou o dedo com uma faca cortando um tomate, e eu tive que passar o dia com ele no hospital. Tá? Valor é uma regra. É uma regra. E se você não tomar consciência disso, você vai começar a colher os frutos da inconsciência dos valores que você vive. Tá? Como eu faço, Kelly? Gente, permitindo-se prosperar. Só não entra um mês, entra para um ano. A maioria de quem tá para um ano. É o mínimo. Um mês não dá resultado. Não dá, desculpa, gente, não dá. Se você quer entrar um mês para ver como que é, ok. Não gostei, vou sair. Beleza, tá tudo certo, tá? Mas se gostou, se fez sentido, aí faz para mais tempo. Outra coisa, a imersão, tá? Você já tem ali um nível de consciência. Se você compreende que tem algo que ainda precisa mudar, tem que vir para o evento físico, presencial, tá? Eu vou compilar neurociência, parte sistêmica,
tá? Nós vamos ter vários diagnósticos sobre projeto, sobre a esfera do eu, relação trabalho, sobre essas necessidades da mente. Nós vamos constelar a sua visão, seus valores, você vai encontrar seus valores, você vai alinhar os seus valores com a sua visão do seu projeto, tá? Nós vamos reconfigurar o destino, ou seja, nós vamos fazer um projeto para 12 meses no futuro. E você vai traçar, parametrizar, colocar no campo, vai ter treinamento de alto impacto comportamental junto, tá? Então vai ser algo bem completo, 3 dias, manhã, tarde e noite, tá? Valor R$ 997, tá? Manhã, tarde e noite. Digamos que em 3 dias você supre 1 ano de terapia. É 1 ano de terapia compilado ali, muito mais intenso, tá bom? Então quem quiser, chama no direct, tá? Chama no direct, diz que ali eu quero participar, tá? E segunda-feira, então, nós voltamos para terminar essa aula, que nós não terminamos. Só eu aviso vocês o horário, tá? Porque não vai ser 7 da manhã, que é feriado, eu vou estar com a família, então vai ser um pouquinho mais tarde, ali pelas 9, 10, depois do café, tá? Vou fazer a aula da praia para vocês, tá bom? Beijos, venham pra aula nesse dia pra você sentir a energia. Nós vamos estar em Porto Galinhas, e aí é uma energia que eu vou explicar também o porquê dessa energia, o porquê de algumas experiências estarem presentes na sua vida, tá? Então venham para essa aula. Beijos, 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 beijos. A live não fica salva, ela vai ficar agora até o meio-dia, depois ela sai e ela vai pro YouTube, tá? Eu vou pedir para vocês, como energia de troca, comentem nos meus posts, comentem lá, olhem ele, façam um comentário, curtam, porque isso ajuda a mais pessoas verem, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Até semana que vem.